Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC, para mais um programa da STEC. Passamos de 700 vídeos no canal, faz alguns vídeos que passamos, então temos essa nova marca aqui conquistada. Eu agradeço muito a todos pela ajuda e apoio, e também eu lembro que temos nosso workshop de fotografia criativa e nosso EAD inaugurado. Então acesse stecead.com.br para conferir nossos cursos e treinamentos e aproveitar essa chance única e exclusiva de dar um upgrade na sua carreira profissional. E agora continuaremos nosso glossário sobre o cinema, falando mais alguns termos e algumas palavras, explicando alguns conceitos cinematográficos para vocês. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente falaremos sobre o Single Camera Setup, ou a câmera única, que consiste em você usar apenas uma câmera para filmar, para rodar o filme, inclusive para diálogos. Se você usasse um multicâmera, um diálogo entre dois personagens, você pode fazer over the shoulder. Over the shoulder eu já falei que a câmera é sobre o ombro, né? Um fica de costas e o outro de frente. Se for em multicâmera, você pode fazer esse processo simultaneamente. As duas cenas são filmadas ao mesmo tempo. Porém, com o processo da câmera única, primeiro todas as falas de um ator é gravada e depois as do outro. E aí no processo de montagem, o editor, o montador, ele vai fazer essa intersecção A, B, né? Diálogo-resposta, diálogo-resposta. Isso dá mais qualidade para o produto final e permite um melhor controle para as cenas. Porém, tome cuidado, porque eu já vi filme em que o diálogo ocorria, então todas as cenas da mulher, por exemplo, foram gravadas e depois todas as cenas do homem. E aí o que acontece? Quando a mulher estava gravada, isso foi de dia e quiseram fazer num dia só, o sol ele estava surgindo ou se pondo, dependendo do hemisfério, né, para qual a câmera estava virada. Então vamos supor que o sol estava surgindo, independente se você está vendo esse filme da direita para a esquerda, enfim. O sol estava surgindo e demorou tanto para gravar as cenas da mulher, que quando o cara foi gravar as dele, do outro lado, né, no contraponto, o sol já ia começar a descer. Então você tinha um filme com dois sóis. Quando a mulher falava, tinha um solzinho bem discreto no fundo, e quando o cara falava também tinha um sol. Então, embora essa câmera única ela sirva para dar mais controle e qualidade ao produto final, tome cuidado com a continuidade. Afinal, como você vai gravar todas as cenas de um e depois de outro, o processo não será simultâneo. Você tem que ser bem alinhado com o continuista, né? O diretor tem que estar bem alinhado com ele para não ter esses problemas de crises e distorções no diálogo, mudança de roupa e tudo mais, né? Então é bem interessante a câmera única, o Single Camera Setup. Isso também pode ser usado para filmes, séries, minisséries. O próximo é o cross-cutting. Cutting você entende por corte. Cross, um corte cruzado. Isso é usado na montagem, e aí é um conceito do roteiro e do diretor, né? Uma tendência dele, dependendo da história do filme, para mostrar fatos ocorrendo de forma simultânea. Então o corte leva de um fato a outro na cena. Para mostrar a simultaneidade entre as cenas, que está ocorrendo tudo ao mesmo tempo, no corte a câmera vai de uma cena para outra. Então esse é o cross-cutting. Nos cortes você mostrar então as coisas ocorrendo na mesma hora e ficar trocando as cenas. Lembrando que isso pode dar alguns efeitos de linguagem, como eu já mostrei aqui no canal anteriormente. O cutting on action, ou seja, o corte na ação, é uma técnica que o montador utiliza para fazer um corte na edição do vídeo, para ir de um plano para outro ponto de vista que remete àquele primeiro plano. Então tem essa transição de um plano para outro ponto de vista que coincidirá com a ação do primeiro plano.
Esse então é o cut in action, né? Cortar na ação. Como muitas cenas no filme são intuitivas, algumas cenas sem diálogo já faz entender, o diretor ele pode utilizar gestos, expressões para mascarar esse corte. Então um gesto já é fundamental para ir de um corte a outro, para ir de um plano ao outro, né? Então esse processo de montagem é feito com base nessa direção. Assim, cenas que têm esse contexto mais abrangente, com ações mostradas em diversos planos, esses gestos são fundamentais para não ficar tão evidente, tão evidenciado o corte. Você tem uma ação num primeiro take e a câmera foca então o objeto, e é nesse focar do objeto que então você tem um corte que mostra a continuidade daquela ação. Dessa forma você manipula o tempo e espaço, fazendo a ação ser mais agradável ao público, menos cansativa. Ele é diferente do jump cut. No jump cut você tem um salto no tempo, né, cronologicamente daquela cena, no único plano. Como eu falei, o jump cut é no mesmo plano, é quase aquela técnica que se usa no YouTube, né, para você esconder aqueles os engasgos, você usa o jump cut, porém o plano é o mesmo, né? O youtuber, a pessoa, o gerador de conteúdo está falando, o produtor de conteúdo, e a câmera não muda, tá no mesmo plano, eu estou falando, cortando os engasgos, as gaguejadas, né? Já nesse cut in action, esse corte na ação, muda-se o plano. Por exemplo, o cinema manipula então o tempo e o espaço. Em vez de você mostrar um cara levantando, andando até a porta, pondo a mão na maçaneta e abrindo, esse processo vai levar um tempo. No cinema europeu, um cinema mais contemplativo, você pode ter a ação filmada na conclusão, né, completa. Já o cinema americano, o cara tá levantando, daí já vai um corte para os pés andando, outro corte para a mão na maçaneta, né? Então você vai mudando os planos, você tem um cara andando até a porta e quando a mão encosta na maçaneta, você muda o plano para um plano que está do outro lado e mostra a porta sendo aberta, então do lado de fora. Você mudou o plano, não é aqueles cortes que pulam na cronologia, né, cronologicamente, dentro do mesmo plano, você muda ele. Essa é a diferença do jump cut para o cut in action, é que você vai mudar o plano, mas em tese são cortes que servem para acelerar mesmo a cena, né, e manipular o tempo e o espaço, como eu falei, não deixando a ação tão cansativa para o espectador. Diaporama é a projeção de diapositivos com som sincronizado, mas o que seria um diaporama? Seria um slideshow, tipo um PowerPoint, quando você passa imagens fixas, por exemplo fotos, porém elas são acompanhadas de um som, de um áudio, de uma música, de uma narração. Então quando você tem um slideshow passando com um áudio, um som que é sincronizado, você pode chamar também de diaporama, que é um PowerPoint com música, por exemplo, mas ele pode ter funções artísticas, educacionais. Então, um outro nome para o slideshow PowerPoint quando tem um áudio sincronizado é diaporama. Geralmente são imagens positivas e um suporte transparente que permite a projeção óptica, ou seja, é aquele antigo slideshow, né, que você passava projeção, né, projetor, você colocava lá o papel, né, transparente com a imagem pintada no vidro, a luz batia na lente e você jogava para a parede. Hoje você pode fazer em data show isso, por exemplo. Pode ter também textos escritos junto com esse som, essa melodia, essa narração, tudo em sincronia. Diapo é a abreviatura francesa de diapositive, ou seja, diapositivo. Uma imagem positiva, não um diapositivo de uau, que dia bom, não. Diapositivo, tudo numa palavra só. Uma imagem estática translúcida, ou seja, transparente, que pode ser projetada em uma parede, em um anteparo. Afinal, diapositivo vem do grego dia, que é através de, e positivo, né? Uma imagem que não é negativa. E orama vem do grego orama, que é um espetáculo, é aquilo que se vê. Então, diaporama. Diaporama numérique. Diaporama numérique. É como você fala um slideshow em francês, por exemplo, né? Um slideshow, que é um termo francês, aqui no Brasil pode ser projeção de slides, enfim, são sinônimos. Não confundir com diorama. Diorama é quando você tem uma representação tridimensional miniaturizada, então uma representação em miniatura 3D de algo muito realístico. Eu falo miniaturizado, mas não precisa ser uma maquete, né? Pode ser algumas coisas maiores, por exemplo. Enfim, pode ser de qualquer tamanho, mas uma representação tridimensional de algo de forma muito realística. Você pode ter uma finalidade educativa, uma de divertimento, entretenimento, entre outras. Em 1822, esse termo foi criado por Louis Daguerre. Lembra do Daguerre e dos daguerreótipos que eu falei aqui no vídeo da história da fotografia? Ele fez então um display rotativo, e a palavra diorama significa através daquilo que é visto, porque vem do grego di, que é através, e orama, aquilo que é visto, ou seja, uma cena. Então, diorama é a
aquilo que é visto. Ou seja, o que é visto. O primeiro diorama foi criado pelo Daguerre juntamente com Charles Marie Bolton e foi exposto em Londres em setembro de 1823. Lá em 29 de setembro, porém só em 1902, deu esse conceito de réplica de algo em pequena escala. Ou seja, a réplica de uma cena miniaturizada em pequena escala, que é aquilo que eu falei no começo do conceito. Porém não só maquetes, pode ser um pouquinho maior também, mas contanto que seja menor do que o real. E o de Daguerre era uma tela de gaze que era pintada dos dois lados. Se você iluminasse de um lado, você veria a cena no estado, uma coisa, e se você iluminasse do outro, você tinha um outro aspecto daquela imagem. Você tinha cenas diurnas virando noturnas, um trem andando, colidindo com efeitos de terremoto, enfim, vários efeitos nesse diorama. Frank M. Chapman, curador do Museu Americano de História Natural, tornou esse termo mais popular no fim do século XIX e começo do século XX. E em museus naturais de história e exposições você pode hoje ver esses dioramas. O Museu Cívico de História Natural de Milão é o que contém o maior número de dioramas do mundo. Você tem então uma tela de fundo curvo e nesse fundo são pintadas cenas de animais, eventos históricos, natureza, nesse fundo curvo que pareça uma curva real, realística. É um contorno real que, quando colocado em um lugar escuro, iluminado de uma forma correta, passa a ideia do realismo e até do movimento. Esse efeito de profundidade gera então essa impressão da tridimensionalidade. O tema principal, a forma que ele é pintada e esculpida, cria uma perspectiva falsa que muda teoricamente a escala dos objetos que contrastam com ele em cena. Isso reforça esse realismo, essa ilusão de ótica. Dessa forma você consegue apresentar uma cena gigante em um espaço menor de uma forma mais realística. Praticantes de ferromodelismo e modelismo usam os dioramas para recriar cenas como batalhas históricas, entre outras coisas. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje falando alguns conceitos, alguns termos do nosso glossário de cinema, fotografia, design e comunicação do canal Destec. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante. Não esqueça de inscrever-se no nosso EAD e no nosso workshop ou então nos cursos presenciais de nossa escola. Qualquer dúvida e sugestão deixe nos comentários que responderemos a todos. Muito obrigado por tudo, até a próxima que eu me despeço. Siga-nos na rede social, deixe o seu like. Muito obrigado e eu fui! E pedimos sempre que dê aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.